caros alunos, bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa disciplina. Nós vamos dar então continuidade à abordagem de tendências atuais no ensino de biologia. Na aula de hoje nós vamos ter então como convidada para a nossa entrevista a professora Natália, né? A Natália tem doutorado na área de ecologia marinha e já tem uma história longa aí, nem tanto, porque ela não é tão velha, né? Mas tem uma história bem importante na área de educação ambiental. E atualmente a Natália é professora da Universidade Federal do ABC, no Centro de Ciências Humanas e Naturais. Muito obrigada pela presença, Obrigada, Natália. Suzana, pelo convite. Bom, e o nosso tema de hoje é um tema muito bacana, muito importante, que é educação ambiental, né? E a gente começa pensando nesse tema dentro de tendências atuais do ensino de biologia, mas eu tenho a impressão que, na verdade, o tema educação ambiental é muito mais abrangente do que só o ensino de biologia. É isso mesmo, Natália? É sim, Suzana. Então, antigamente havia uma tendência em se considerar a educação ambiental como sinônimo de ensino de ecologia, né? Inclusive, a gente até pode ver essa tendência em alguns documentos legais da educação ambiental brasileira do final da década de 70. Mas, atualmente, a educação ambiental ela mudou. Então, ela hoje vem sendo considerada como um campo interdisciplinar de saber, né? Que envolve não só os conceitos da biologia e da ecologia, mas também de outras áreas do conhecimento, como história, geografia, política, economia, sociologia, antropologia, entre outros, né? Além disso, a educação ambiental ela não visa apenas trabalhar conceitos. Então, ela também visa a formação de valores, o desenvolvimento de atitudes, habilidades e, por fim, a participação, né, dos indivíduos na tomada de decisões em relação às questões socioambientais. Então, a educação ambiental ela visa a formação para a cidadania, né? Não para a vida mesmo. Para a vida, né? exato. Bacana. E acho que está bem relacionada também com aquelas tendências de ensino, ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, né? Com certeza, essa relação entre como, né, que hoje a gente está na situação que a gente se encontra e como isso se relaciona, né, com o meio social, histórico, né, e científico também, né? Então, como a gente pode conceituar a educação ambiental, Natália? Bem, então essa é uma pergunta bastante complexa, né, porque não existe uma única definição de educação ambiental. Então, eu gosto de usar uma tipologia que foi desenvolvida por uma colega nossa, inclusive, né, a professora Rosana Silva, lá do Instituto de Biociências, da USP, em que ela divide as concepções de educação ambiental em 3 categorias, né? Então, existe uma categoria que é chamada conservadora. Então, dentro dessa categoria, existe uma dualidade natureza e homem. Então, a conservação da natureza só seria possível se o homem estivesse fora desse processo. Então, atividades de educação ambiental dentro dessa linha são mais contemplativas, atividades comemorativas, por exemplo, pontuais, de comemoração de datas. O dia da árvore. Exato, dia da árvore, dia da água, né? Então, e não se reflete muito sobre a origem dos problemas ambientais. A outra concepção que a Rosana propõe é uma concepção pragmática de educação ambiental, em que, então, o homem, na verdade, é o centro, né? Ele é o responsável por solucionar os problemas ambientais. Então, a educação ambiental, ela serve para a solução de problemas. Para um determinado fim. Com um fim, isso. Com o objetivo, né, de acabar com os problemas ambientais. Então, dentro dessa concepção, atividades mais técnicas normalmente são comuns, como separar o lixo, por exemplo, né? Então, toda criança aprende a separar o lixo, o papel é lá na latinha azul, né? O vidro. E também há pouca reflexão sobre o que está por trás das questões ambientais nesse caso, né? Então, o que adianta uma criança saber separar o lixo se na cidade em que ela vive não existe coleta seletiva, por exemplo, né? Então, essa é mais a linha pragmática. E, às vezes a gente vê isso até na universidade, né? Exatamente. Inclusive... nós estudamos, né, no Instituto de Biociências, a gente tinha esse problema. A gente tinha coleta seletiva,
né? Mas na verdade esse lixo depois era misturado. Misturado e ia parar no lixão, né? Pois é. Então, não faz sentido, não né? faz sentido, a gente está ali com ações individuais que não refletem para um coletivo, né? E por fim, a última categoria, né, que a Rosana propõe é a de educação ambiental crítica, em que então o homem é entendido como parte dessa teia de relações construída historicamente, né? Há uma preocupação nos problemas ambientais como geradores de reflexão, né? E se valoriza muito a ação coletiva e não apenas individual, né? Então, a reflexão sobre essas questões. E, inclusive, que diferentes grupos sociais podem ter diferentes visões em relação a um bem natural. Por exemplo, um rio pode ser visto por um empresário de uma forma, por um político de outra forma, por um indígena de outra forma, e isso gera conflitos, né? Então, a educação ambiental deve trabalhar esses conflitos também, né? E atualmente as 3 convivem. As 3 convivem, a gente pode identificar todas elas em materiais educativos, em aulas que ocorrem em espaços formais e não formais de ensino e mesmo na mídia, né? E aí a questão é quando cada uma delas é mais apropriada e não existe um certo e um errado, né? Mas cada uma é propícia para um determinado contexto, né? Entendi, bem interessante. Natália, e por que a gente pode dizer, então, que esse é um tema, a educação ambiental é um tema tão relevante nos dias de hoje? Pois é, isso é fundamental, né? Que, como eu falei antes, a educação ambiental ela visa a formação de cidadãos, né? E hoje uma pessoa não ter consciência de que a gente vive uma crise ambiental é grave, né? Então, alguns pesquisadores dizem que hoje a gente deveria chamar esse período em que a gente vive de antropoceno, né? Principalmente desde o final do século XVIII até os dias de hoje, né? Porque o homem é um período geológico em que o homem é uma grande força de mudança no planeta, né? Então, a gente precisa saber disso, né? Então, nós somos capazes de aumentar a taxa de extinção de espécies, né? Nós somos considerados uma das forças de grande extinção em massa do planeta, né? Da 6ª extinção em massa do planeta. Nós mudamos o clima. Então, a gente joga gases na atmosfera. Espécie agressiva, né? Sim, claro, né? Toda espécie modifica o seu meio, né? Mas então, a gente precisa... especialmente. A nossa, especialmente, tem um poder grande de modificação, né? Então, mudança no clima, né? Ao aquecer, a gente está aquecendo a atmosfera, a gente está mudando a circulação dos oceanos, a gente está acidificando os oceanos, elevando o nível do mar, né? Então, isso é grande. A gente está destruindo as florestas e as nascentes dos rios que nos fornecem água. A gente depende de fontes não renováveis de energia, né? Então, é fundamental que um cidadão saiba isso, né? Então, existe um grupo de pesquisadores bem interessante que propôs recentemente, né, e publicou na Science, um artigo que fala das fronteiras planetárias e que todo mundo deveria conhecer quais são essas fronteiras ambientais, né? O teto a partir do qual a gente não pode passar, que é o limite ambiental do planeta. Então, eles propõem 9 fronteiras planetárias, né? Então, seriam as mudanças climáticas, a integridade da biosfera, né? A mudança no uso dos solos, o uso de água doce, os ciclos biogeoquímicos, né? Então, o ciclo geral, né? Nitrogênio e fósforo principalmente, né? Que a gente vem afetando mais. Os aerossóis que a gente lança na atmosfera, a camada de ozônio, né, a destruição da camada de ozônio na estratosfera e o que esses pesquisadores também chamam de entidades novas. São substâncias químicas que a gente está sintetizando e que a gente nem sabe muito bem como é que vai interagir com o meio, né? Também existem outros pesquisadores que estão falando sobre novos modelos de sustentabilidade. Então, uma pesquisadora chamada Hayworth, em 2012, ela propôs um novo modelo, né? Então, que bem recente, né? É bem recente. E esse artigo da Science também é bem recente, é de 2015. Que bacana. Então, essa pesquisadora, ela fala que é um modelo donut de sustentabilidade, que ela chama, o modelo da rosquinha, né? Que, então, a economia estaria no centro, né? A favor da sociedade, não o inverso como a gente vê hoje, né? A sociedade a favor da economia. Então, a economia em função da sociedade e a sociedade com esse teto ambiental. Então, o ambiente limita tudo isso, né? Então, são coisas que eu acho que os cidadãos, de maneira geral, precisam saber. E a educação ambiental vai proporcionar isso, né? É bacana, é ir um pouco além
do que a gente vê nos documentos oficiais, né? Porque a gente escuta muito a palavrinha sustentabilidade, mas o que a gente faz com isso? Muitas né? pessoas nem entendem muito bem esse conceito, né? São coisas porque que é complexo Exato, mesmo, porque né? é um conceito de como a educação ambiental, né? Não é o ensino de ecologia só, né? Ela é Mas muito é mais complexo, ampla, a né? sustentabilidade também, né? Então isso é importante que as pessoas tenham o acesso a essa informação. Bacana. Natália, e aí, diante desse cenário em que é tão importante, eu sei que você já participou de alguns projetos de educação ambiental, você podia contar um pouquinho desses projetos Então, para vou gente? contar um pouquinho da minha longa história, não tão longa assim, né? Não tão longa. Mas desde a graduação, eu fiz biologia lá, né, no Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, e desde então eu entrei em contato com um professor, né, seu colega lá de departamento, o professor Flávio, e a partir de então eu comecei a trabalhar. Ele me abriu as portas para a educação ambiental, principalmente nos ambientes marinhos e costeiros, né? Então, de início, a gente trabalhava muito com cursos de formação, porque a gente acredita que a educação ambiental ela deve ser permanente. E, para isso, precisa de agentes multiplicadores, né? Então, a gente atuava nessa linha de formação de agentes multiplicadores. Depois, né, dentro do projeto da trilha subaquática, que é um projeto grande do professor Flávio, eu passei a auxiliar na capacitação dos monitores, a desenvolver materiais educativos, inclusive desenvolvi um dos modelos de atividade, né, que hoje é o chamado mergulho fora d'água, né, com painéis explicativos. Então, trabalhei bastante nesse projeto. E tem bastante materiais, acho que a gente também pode deixar disponível, né? Com certeza, né? Então, nós vamos deixar também disponível como materiais complementares para vocês poderem dar uma olhadinha depois, né? A gente, inclusive, também escreveu um livro sobre educação ambiental em costões rochosos, né? Que é mais a nossa que é todo especialidade. ilustrado, muito bonito, né? Obrigada. Então, eu venho trabalhando com isso, né, com o desenvolvimento de materiais educativos, desenvolvi também um jogo, né, sobre as mudanças climáticas e os ambientes marinhos e costeiros. A gente pode deixar o link disponível também. Isso, tem um site em que esse jogo se encontra, os professores podem baixar e usar. E, mais atualmente, eu tenho desenvolvido lá na UFABC uma linha de pesquisa em ciência cidadã e educação ambiental, né? Então, basicamente, a ciência cidadã busca envolver os cidadãos na construção de conhecimento científico, ao mesmo tempo em que eles são educados cientificamente, né, e ambientalmente. Né? E aí a gente retoma de novo aquela questão que a gente já vem vendo do curso da alfabetização científica também, né, Que Natália? é importantíssima, né? A educação ambiental aliada à educação científica eu tem acho resultados incríveis, com né? certeza. Então, agora eu tenho alunas trabalhando, por exemplo, com a valorização da arborização urbana e a medição de serviços ecossistêmicos de árvores, a relação entre ave, fauna e arborização urbana, a percepção de resíduos sólidos descartados inadequadamente nos centros urbanos, o monitoramento de biodiversidade, né? Então, são vários projetos, né, que a gente vem desenvolvendo nessa linha e sempre associando a participação do público, né, essa aprendizagem ativa. Né, que eu acho que facilita também essa incorporação, né, da pessoa se sentir parte daquilo e se sentir responsável, né, que também é parte de cidadania, né, que a gente entenda os nossos deveres em relação ao meio ambiente. Né? Muito legal. Natália, e para finalizar, eu queria que você desse algumas dicas, né? Aqui a gente está falando com futuros professores, mas para professores em geral, de atividades, de como abordar a educação ambiental na escola. Isso também é um desafio, né? Enorme, né? Então, primeiro, né? Você, professor de biologia, que está aqui, né, assistindo. Eu acho que os professores, a educação ambiental, ela acaba ficando muito nas costas dos professores de biologia por causa dessa visão histórica da educação ambiental como um sinônimo de ecologia, né? Então, não, a educação ambiental, para ela acontecer na escola, ela demanda a parceria sempre, né, entre professores das mais diversas áreas. Então, se o professor de biologia é o originador, né, de uma ação, de um projeto de educação ambiental dentro da escola, ele necessariamente vai ter que buscar parcerias com o professor de educação física, com o professor de geografia, com o professor de história, de português, matemática. As possibilidades são infinitas, desde que as pessoas estejam propensas a, né, trabalhar
para isso, né? Ele pode até servir como um aglutinador, né, de Com esforços certeza. na escola, mas é importante então buscar essas parcerias, porque o conhecimento ambiental ele é interdisciplinar, não dá para ficar só restrito Essa à seria uma biologia. primeira dica bem importante. Primeira então. e fundamental, é. Sim. A outra dica seria buscar no entorno, né, da escola onde esse professor trabalha alguma questão geradora, né, algum problema, uma questão ambiental que geraria, né, esses projetos, né, esse questionamento nos estudantes. Né, porque agir localmente é importante para que essa questão da responsabilidade, do pertencimento a um ambiente aconteça na escola. Né? Então, agir localmente para se discutir questões maiores. Né, que aí atingir dimensões planetárias, que é um dos objetivos da educação ambiental. Também não ficar muito preso ao calendário, né, escolar. Os projetos de educação ambiental muitas vezes podem ultrapassar um bimestre, ultrapassar um semestre, ultrapassar um ano, né? Então acho que ficar preso, né? E a educação ambiental ela deve ser vista também como algo que vai auxiliar o professor a desenvolver também aspectos do currículo que são previstos no seu planejamento, né? Então não é um inimigo. Conteúdos, habilidades, e como você falou muito bem, né? Questão de valores também. Então, exato. E além, eu acho que o professor tem que fazer escolhas, né, Natália? Exato. Porque assim, eu vou ter que tirar alguma outra abordagem, mas eu estou, na verdade, abordando de forma conjunta, né? Exato, e às vezes abordando de forma diferente. Algo que eu poderia abordar aqui nessa aula, talvez no meu projeto eu consiga fazer uma ligação. Né? Então, a educação ambiental pode auxiliar nessa aglutinação, né? Mais do que na separação. E por isso a educação ambiental é transversal, né? Nos parâmetros curriculares, justamente porque ela perpassa todas as disciplinas, né? Então, acho que isso é uma outra dica, não ficar muito preso ao calendário. Né? E, finalmente, eu acho que os professores, eles devem buscar, em qualquer atividade que eles proponham dentro da escola, que tem a ver com educação ambiental, estimular os alunos a participarem ativamente dos projetos, né? Protagonismo estudantil mesmo. Exato. Né? Então, buscar isso. Porque, ainda mais em educação ambiental, né? Se a gente quer que as pessoas sejam participativas na tomada de decisões, elas têm que exercer isso também na escola, né? Então, o professor deve buscar estimular a participação dos alunos nos projetos. E por isso o contexto é interessante, né? O próprio, às vezes, questionamento dos alunos pode motivá-los a agir, né, em projetos de educação ambiental dentro da sua própria escola, né, e modificar aquele meio onde eles se encontram. Né? Natália, olha, foi uma conversa muito rica, certamente todos nós vamos aproveitar muito. Eu queria agradecer a sua presença Obrigada, aqui. eu muito que agradeço. Obrigada, viu? Espero que vocês tenham gostado. Até nossa próxima aula.